Boa noite, comunidade. Paz do Senhor, aqueles que nos visitam, uma honra tê-los aqui na nossa casa. Que a palavra do Senhor toque no coração de cada um aqui neste lugar. Que possamos adorá-lo, louvá-lo e bendizê-lo como onipresente, onipotente e o Deus que transforma e faz milagres na nossa vida. Amém. Hoje vai ocorrer a última palestra da Conferência da Família, que se iniciou na sexta-feira, com 2 palestras maravilhosas. Hoje pela manhã uma palavra sobre família saudável, e agora à noite vamos dar continuidade a essa palavra com a pregação do nosso pastor Wesley, que se encontra aqui. É uma honra tê-los aqui na casa do Senhor, estar conosco. Foi um final de semana transformador. Tivemos uma comunhão maravilhosa na sexta-feira, com um jantar belíssimo. E a palavra em si, as palavras ministradas aqui também, fortaleceram, retificaram a nossa vida. E acredito que a vida de cada um que teve a oportunidade de estar presente aqui. Bem? Convido os irmãos para fazermos a leitura bíblica de Salmo 127, 1 a 5, coletivamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Congregação, juntos? Será? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Amém, Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, toca nos nossos corações, nos revitaliza a estarmos mais presentes e a ouvir e a divulgar a Tua palavra onde quer que estejamos, Senhor. Transforma-nos e nos endurece para as dificuldades que tem perante a nossa vida, Senhor. Mostra-nos o melhor caminho, dai-nos sabedoria para tomar as nossas decisões, e que podemos acreditar que tudo posso naquele que me fortalece, e que o Senhor é o único e o verdadeiro caminho. Amém. Louvemos ao Senhor. E antes mesmo de louvar, eu peço que as crianças que estão aqui desçam, porque vai ter o culto hoje infantil, que já se iniciou neste momento maravilhoso. É um culto que eles realizaram aqui embaixo. Pega seus filhos, quem estiver com a criança aqui, leve lá para louvar e adorar o Senhor em conjunto conosco. Amém. Louvamos. Boa noite, igreja, graça e paz. Quero convidá-los a se colocarem em pé. Nós vamos ter um período de adoração ao Senhor através de algumas canções. Vamos pedir ao Senhor que reine na nossa vida, na nossa família. Nós queremos ter famílias saudáveis e sem o Senhor isso é impossível. Sobre o meu lar.
Nós, esse fim de semana, estamos falando sobre famílias e desde ontem começamos a cantar uma canção que fala sobre isso, que a nossa família é bendita. Ela é bendita porque a nossa família tem as bênçãos do Senhor derramadas. E que nós possamos sempre buscar essas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos cônjuges, nossos filhos, que nós possamos ter um lar realmente que faça a diferença nessa sociedade em que vivemos tão doentia, onde a família tem sido tão atacada, que nós possamos ser vistos como famílias benditas, famílias abençoadas, porque o Senhor tem reinado em nossas casas. Nossa família
cantamos que quando o inimigo atacar, o guarda de Israel não dormirá. E o inimigo tem atacado os nossos lares. E muitas vezes, nós aqui dormimos, nós não estamos atentos a ver as investidas de Satanás nas nossas casas. E ele é muito sutil. Ele entra nos nossos lares, porque muitas vezes nós deixamos a porta aberta. A porta da amargura, a porta da falta de perdão, do rancor, do ressentimento. Abrimos a porta para o inimigo na maneira que falamos com o nosso cônjuge, na maneira que tratamos nosso filho, no testemunho que damos quando estamos no carro e levamos uma fechada. A porta está aberta. Nós abrimos a porta para o inimigo quando sentamos como família na frente da TV e assistimos coisas que envergonham o Espírito Santo. Ele fica constrangido. Abrimos a porta do inimigo nas nossas casas quando nutrimos a nossa mente com aquilo que não é bom, com aquilo que não tem boa fama, com aquilo que não é alimento do Senhor. Quando assistimos um filme, ou uma novela, ou um seriado, ou coisa qualquer, que o inimigo vai plantando as mentiras dele, vai colocando as sementes dele no nosso coração. E se a gente não prestar atenção, nós estamos torcendo para aquele galã ou aquela mocinha cometerem um adultério. Afinal, todo mundo merece ser feliz. Não vale mais o pacto que foi feito durante o casamento, aquilo que foi prometido perante o Senhor. Que a gente não romantize aquilo que o Senhor chama de pecado. Que a gente feche as portas da pornografia, do adultério, de tudo aquilo que tem minado as nossas mentes e muitas vezes atinge os nossos filhos, que eles possam crescer sabendo assim: eu vejo meu pai, minha mãe, e eu quero ter um lar assim para mim. Que nós possamos ser o maior exemplo. E não é fácil, irmãos, eu sei que é uma luta. Para mim também é difícil. Por isso que eu quero convidar a cada um de vocês a fazer essa oração aqui comigo. Que você possa se colocar perante o Senhor, colocar a sua família, os seus filhos, e que nós possamos colher os frutos dessa entrega. Esteja à vontade pra ficar.
um dia te receber, nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais saberá viver sem ti. Sim, Senhor, nós não queremos aprender a viver sem o Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Nós queremos depender do Senhor. Nós queremos que a sua presença, o seu reino, o seu governo nas nossas vidas, nos nossos lares, seja indispensável, ó Pai. Que cada vez que a gente acorde, que a gente clame ao Senhor para que o Senhor reine. Que a nossa família seja um lugar de cura, um lugar de libertação, um lugar de salvação, ó Pai. E que a nossa família possa ser cura para outras famílias. Que nós possamos receber do Senhor, te obedecer e levar a tua mensagem e fazer a diferença na vida daqueles que convivem conosco. Muito obrigada, ó Pai, por cada irmão aqui presente nessa noite. Que nós possamos ser desafiados e encorajados pelo Senhor a cada vez mais nos parecermos com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Amém. Hoje pela manhã, eu dei um depoimento, eu vou até repeti-lo, porque quando Deus trabalha na nossa vida, somos multiplicadores da tua palavra. Sempre que hoje, por ser esse final de semana, família, o tema, ele trabalha muito no meu coração. Quando eu casei com a minha esposa, que foi um presente de Deus na minha vida, com um mês de casado, o único veículo que nós tínhamos, que era uma moto, foi roubada. Estava parcelado em 48 vezes. Com mais 10 dias para frente, eu cheguei numa empresa que eu trabalhava há 8 anos, e essa empresa me chamou numa sala pela manhã, fechada. Um dos diretores novos que estavam lá virou para mim e falou assim: recolhe suas coisas e se prepara que vem alguém assumir seu cargo agora à tarde. Você pode ir embora para sua casa, que a empresa está desligando. 8 anos fechado dentro da empresa, 8 anos sem conhecer o mundo lá fora, 8 anos viajando, vivendo para essa empresa. E eu recebi essa notícia, endividado, recém-casado. O chão foi o meu abrigo. Eu desmoronei. A primeira coisa que eu fiz, ligar para minha esposa e falar assim para ela: meu bem, acabou, a coisa complicou. E eu lembro direitinho que ela falou: meu bem, você não está sozinho. Você tem uma companheira do seu lado. Não se apega a isso não. Eu estou contigo. Naquele momento, aquilo me deu uma força. E próximo ao almoço eu pedi uma carona, porque eu estava perto, para me deixar em casa. Eu não tinha nem almoço em casa, eu fui em casa para desabar. Eu lembro que eu cheguei no meu quarto, lá no apartamento que a gente morava, era bem pequeno, alugado, faltando muitas coisas, a gente estava comprando tudo parcelado. Eu entrei dentro desse quarto, meus irmãos. Eu berrava, eu não chorava não. Eu estou casado há 14 anos. Isso deve ter 13 anos e meio. Eu berrava, eu gritava, eu murmurava. Até que teve um momento que eu botei meus joelhos no chão e falei assim: Senhor, que Deus é você. Eu te conheço há pouco tempo, porque eu fui levado ao Senhor logo que eu casei. A minha esposa me direcionou. Eu não conhecia um Deus, eu conhecia o mundo, eu conhecia negócio, eu conhecia outra vida. Quem já viu meu depoimento sabe de onde que eu vim. A minha esposa, ela cresceu dentro da igreja, ela tinha outra cultura. Eu falei: que bunda é essa? Eu mal começo a te adorar e já perco tudo. Eu já perco o chão, já perco meus bens, meu casamento vai acabar, porque na minha cabeça, eu tenho um sustento como homem, era o que manteria meu casamento. Foram meia hora, 1h20, que eu lembro exatamente como se fosse hoje. Eu conversando com o Senhor, tete a tete, chorando,
murmurando e no final ouvindo. Eu levantei desabafado e falei assim: cumpra a vontade do Senhor. Dizem que tem aprovação na vida, talvez seja uma que eu vou passar. Voltei para a empresa, estava lá para passar o serviço para o rapaz de outro departamento queria absorver meu serviço. Nesse mesmo dia, Deus trabalhou na minha vida naquela empresa. Esse rapaz queria assumir, ele olhou para mim, se sentiu incomodado e falou assim: olha, o nome da lista de demissão não era para estar seu nome não, Guilherme. Mas o diretor ele não concorda, você não está do lado dele em algumas decisões, ele mudou a lista. E eu não vou carregar esse peso comigo não. Eu vou pedir demissão e vou devolver o seu emprego. Porque eu tenho uma proposta na época do Senac, e eu não vou querer desfazer isso, eu não quero o seu cargo dessa maneira, eu quero de outro jeito. Ele foi na diretoria e entregou a vaga dele para ir embora da empresa, sem eu falar simplesmente nada. Me chamaram, aí eu pedi para falar com o vice-presidente, que era o presidente. Ele virou para mim e falou assim: Guilherme, houve um erro, não era para ser você, eu estou te restabelecendo o seu cargo. Eu lembro direitinho que eu falei: não é o Senhor que está restabelecendo, é Deus que estava me mostrando que Ele é único e verdadeiro e Salvador. É o Deus que eu entreguei minha vida, é o Deus que eu entreguei até hoje meus sonhos. É fácil louvarmos a Deus e falarmos dele para os outros quando nossa vida está maravilhosa, quando tudo corre bem. É lindo falar de Deus quando tem um carro importado para andar, quando tem uma casa numa região bem localizada. Mas eu quero que vocês entendam que a família vai além disso, que a família vai além de simplesmente viver situações boas, comer em restaurantes bons. A família é o presente de Deus para cada um de vocês. Independente das circunstâncias, independente do que vocês têm passado, a tua família, a minha família é o nosso sustento. Independente do que eu tenho na minha conta bancária, que amanhã pode acordar zerada, a minha família é o intermédio do Senhor para cuidar de mim. Dizimar somente não é nada, se você não crer que o Senhor é único e verdadeiro Salvador. Dizimar e trazer os dízimos para a igreja somente como obrigação não é nada, se vocês não forem, cada um de nós, multiplicadores da palavra do Senhor. Que possamos, quando trazer o dízimo aqui, quando trazer a moeda para o lar batista, quando ajudarmos na obra, entendemos que não estamos fazendo uma obrigação, estamos semeando algo que não estaremos nesta terra presente para ver o quão de frutos serão dados. Atingiremos missionários em todo o mundo. Estamos dando sustento e base para crianças que os pais rejeitaram, as mães rejeitaram, e elas não têm culpa nenhuma disso. Mas nós sim assumimos o compromisso de ser mantenedores deles aonde estiverem. Olhem o momento de dizimar, olhem o momento onde você estiver da palavra do Senhor como o exército do Senhor, porque o exército do Senhor não pede guerras, o exército do Senhor não se separa, o exército do Senhor é guiado por quem pertence ouro à prata, o Deus Todo-Poderoso. Trazer o dízimo na casa do Senhor, amém, e louvai ao Senhor. Assentados mesmo, nós vamos cantar esse hino enquanto os irmãos têm a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas. Eu pedi do pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz.
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, obrigado por cada pessoa que se compromete a manter a sua obra, Senhor. Esteja multiplicando as suas vidas, não só recursos financeiros, mas amor, carinho, fé. Que possamos ser multiplicadores da Tua palavra, Senhor. E obrigado, Senhor, por esse presente magnífico que o Senhor nos deu, que é nosso teto, o nosso centro de poder nos reunirmos na Tua palavra e sermos multiplicadores dela onde quer que estejamos, Senhor. Que o Senhor nos conceda cada dia mais sabedoria e entendimento para poder sermos servos Seu onde quer que estejamos. Amém, Senhor. Bem, agora vamos orar pelas crianças, só que como eu acredito que não tenha nenhuma aqui, porque está tendo culto hoje para a noite. Então os aniversariantes que estiverem aqui da semana, mesmo do mês, podem vir aqui à frente para a gente orar por eles. Temos aqui o Sebastião Souza Santos Júnior, o Ailton Souza Bastos, Ana Maria da Silva Azevedo, a Rafaela Bruna de Parma, Pessoa. E tiver alguém que talvez esteja na igreja, que o nome não esteja na lista, dão-nos a honra de poder estar orando pela sua vida, tá? Independente disso, eu vou pedir ao irmão Augusto para fazer uma oração, que as crianças não se encontram fisicamente aqui, mas estão no templo do Senhor aqui abaixo. Amém. Oremos. Te louvamos, Senhor, agradecidos por esse momento de culto a Deus. Te louvamos, Senhor, por cada irmão aqui presente, cada pessoa, Deus, que veio nesse momento, nesse lugar, para buscar a direção do Senhor, para prestar-te culto a Deus. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós te louvamos pela vida dos nossos irmãos que estão aniversariando, completando mais um ano de vida, ó Deus, ou mais um ano de casamento, enfim, ó Deus, sê com cada um desses irmãos. Nós te louvamos pela vida deles, Pai. Agradecemos porque ao longo dos anos eles têm tido a possibilidade de servir ao Senhor nesse lugar. Pai, abençoa esses irmãos que foram citados, sê com eles, com as suas famílias, que eles tenham de Ti, ó Pai, o conforto espiritual, que eles tenham de Ti o vigor espiritual, Senhor, e tira qualquer desânimo, ó Deus, tira qualquer desalento, Pai, dá aquele vigor que restaura o primeiro amor, Senhor, e eles possam estar aqui conosco, celebrando, cantando, adorando o Senhor. Pai, muito obrigado pelo dom da vida, e que nós possamos saber, como bons mordomos, ó Deus, usar adequadamente a nossa vida para o louvor da Tua glória, Senhor. Obrigado por este momento, sê com a palavra que vai ser ministrada, ó Deus, que seja edificante para as nossas vidas. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. No momento de intercessão, oremos agora pelos enfermos. Priscila de Freitas, irmã da Lívia, Ana Lúcia, amiga da Ana Teresa, João Alexandre, primo do Adriel, Júlia Rocha, do pastor Sebastião, Bernardo, sobrinho do Grênio, Paulo Henrique, Alice, mãe da Elaine, Mariana, Rebeca, sobrinha da Vânia, Pedro, Elci, Eunice, Pedro, Glória, Leide, Maíra, Edmara, mãe. Oremos por um despertamento no meio das igrejas brasileiras. Oremos pelos adolescentes e jovens da igreja. Oremos pelos nossos filhos, para que Deus os guarde e os livre do mal. Oremos pelo Brasil, para que seja um país livre de corrupção e impunidade. Amém. Pastor, pode orar, por favor. Pai, nós estamos neste lugar. Nós queremos interceder nessa hora. Sabemos que a Tua palavra fala que muito pode na sua eficácia a oração do justo. Somos muitos irmãos justificados pelo Senhor neste lugar. Nós unimos a nossa fé em torno desses pedidos e crendo na certeza que o Senhor é o Deus, Pai, que se faz presente. Não há limite e não há barreiras para a intervenção do Senhor, nem tampouco não há impedimento para as nossas orações, porque nós estamos confiados na misericórdia e na graça do Senhor.
Abençoa, Senhor, essas famílias, essas pessoas que estão distantes, que enviaram pedidos. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor, continua suprindo, sustentando, abrindo portas onde não há portas, abrindo caminho onde não há caminhos. O Senhor é o Deus do mais do que o bastante. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é Jeová Rafá, que cura as enfermidades. Nós lembramos desses pedidos e apresentamos diante do Senhor no teu altar, crendo na certeza de que o Senhor está ouvindo, intervindo e visitando essas pessoas nessa hora de uma maneira sobrenatural, especial. Assim nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar esse último hino agora. A Bíblia fala que o Senhor conhece a nossa palavra antes que chegue à nossa boca. Então, mesmo aqueles pedidos que não foram apresentados, que você, mesmo que for em pensamento, que você coloque perante o Senhor, né? Aquilo que nós podemos fazer, devemos fazer, mas tem coisas que realmente só o Senhor pode intervir, que Ele possa estar atuando na vida de cada um. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Começo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e
que a Tua palavra há de se cumprir nas nossas vidas, ó Pai. Porque o Senhor tem planos melhores do que os nossos. E o Senhor vai nos dar um futuro, ó Pai. E o nosso futuro será contigo na eternidade. Muito obrigada, porque mesmo quando nós só vemos esse mundo terreno, o Senhor está preparando um lar eterno, ó Pai. Muito obrigada pela Tua promessa nas nossas vidas. Eu peço que o Senhor use agora o pastor Wesley, que ele seja instrumento do Senhor, que seja a Tua palavra, a Tua mensagem dada para a Tua igreja nessa noite, ó Pai. Que o Senhor aquete nossos corações, prepare as nossas mentes para que nós vamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Obrigado. Graça e paz, amada igreja, amém? Dando prosseguimento ao nosso desafio de construir famílias que estejam rendidas aos pés do Senhor e que, consequentemente, desfrutarão da presença do Senhor, do poder sobrenatural de Deus, para que nós possamos cumprir o propósito e a missão de sermos famílias abençoadas, de sermos instrumentos e canais de Deus nesse tempo. Amém? Hoje pela manhã nós falamos conduzindo a família pela mão, né? Conduzindo a família em direção ao caminho que o Senhor tem projetado. Falamos um pouquinho sobre estatística, e eu quero também dizer, se você não estava pela manhã, mas você que está aqui nesta noite, dizer que ainda por mais desafiador que seja o nosso contexto familiar, nós temos que crer na intervenção divina no seio das nossas famílias, amém? Por mais desafiador que seja, não importa a condição que você está, o contexto que você está vivendo, Deus é um Deus transformador, amém? E nessa noite eu quero convidar você, mesmo assentado, a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 9. Deuteronômio, capítulo 4. Vamos ler apenas esse texto. E depois nós vamos seguir. Deuteronômio, capítulo 4, verso 9. Amém? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, e que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e que não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Curva sua face mais uma vez. Pai, nós lemos a tua palavra. Essa palavra, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, e ela por si só produz transformação, ela gera esperança, ela gera posicionamento. E nessa noite nós queremos, ó Deus, ter a ousadia de termos entrado por estas portas, para podermos, acima de entrar pelas portas da igreja, poder entrar e estar na presença do Senhor confiadamente, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Que o Senhor possa derramar aos nossos corações orientação, direção, despertamento. Se preciso for, que o Senhor possa nos corrigir, nos exortar. Nós somos todos ouvintes nessa noite. Assim nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém? Esse texto é um texto maravilhoso, e nós vamos ver nas Escrituras Sagradas vários textos que têm
esta ênfase quando o texto bíblico ele é apresentado e você vê então o autor está dizendo que você possa guardar bem a sua alma e fará saber bem aos teus filhos. Guarda a tua palavra no teu coração, mas não é somente para você. E ele faz essa repetição: guarda para ti e guarda-te a ti mesmo e guarda bem a palavra. Guarda bem. Esta é uma ênfase, um reforço. Quando eu peço para você guardar algo, quando você pede para alguém guardar algo que é importante, é precioso, você diz para guardar com cuidado, com atenção. E aqui o que ele quer que eu e você possamos guardar, e guardar bem, é os ensinamentos, a doutrina, a palavra do Senhor. Mas ele também faz uma expressão, e nessa ênfase, que ele diz o seguinte: não guarda bem apenas para ti, amém? Neste contexto de famílias emocionalmente saudáveis, eu quero então dedicar esta palavra, e eu quero desejar que eu e você possamos desejar isso, aspirar, anelar ardentemente, com toda a nossa força, com entendimento, com sabedoria, desejar isso para nós, mas desejar isso para os nossos filhos. É tão bom isso, é maravilhoso. E o Salmo 119, verso 11, um texto muito conhecido, uma porção das Escrituras que boa parte dos irmãos tem memorizado. Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Guardar a palavra, este ensinamento. Você percebe também que nesse fragmento das Escrituras, esta porção das Escrituras que nós lemos, ele está dizendo não somente para os filhos, mas ele está jogando para dando uma amplitude maior para os filhos dos filhos, amém? E esta é uma promessa extraordinária, porque o Salmo 128, também considerado junto com o Salmo 127, que nós cantamos nessa noite, é um salmo que fala da família. E lá no Salmo 128, quando o autor dos Salmos está dizendo que o homem que confia no Senhor e que teme o Senhor, ele será bem-aventurado, a sua esposa estará ao redor da sua mesa, ele feliz será e te irá bem, ele verá a prosperidade, ele verá os filhos e os filhos dos teus filhos, amém? Esta também é uma promessa extraordinária que recai sobre mim e sobre você, e não somente essa promessa de ver, mas também o que o autor aqui, Moisés de Deuteronômio, está dizendo, que você guarde estas palavras e guarde bem na tua alma, e farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Que responsabilidade nós temos. Portanto, é maravilhoso quando nós estamos neste lugar para dedicar esse tempo precioso para clamar a Deus, para buscar instrumentalidade, ferramentas para que nós possamos então ter famílias saudáveis. Eu quero iniciar então dizendo qual será o impacto produzido na vida dos nossos filhos ao ver um pai e uma mãe dedicando diariamente um tempo um para o outro. Qual será o impacto? Qual será o impacto produzido na vida dos filhos quando eles verem os pais dedicando tempo à oração e à leitura da palavra de Deus a sós? Quantos fazem isso aqui? Quantos tiram tempo para ler a palavra? Quantos estão orando não para mostrar para eles que nós fazemos isso, mas isso é um prazer para nós? Qual será o impacto na vida dos nossos filhos de ver os pais regularmente estendendo a mão para acudir o faminto e ao necessitado?
Qual será o impacto disso? O que ficará gravado na memória dos nossos filhos, dos filhos que cresceram em lares onde os pais deram um bom testemunho, dentro de casa e fora de casa? Obrigado, irmã. Qual será o impacto que vai ficar gravado na memória dos nossos filhos, quando eles veem essas demonstrações espontâneas e natural dos seus pais, dentro e fora de casa? Por isso, a importância do conceito de que educação segundo a Bíblia é muito mais abrangente. Educação dos filhos é algo que é muito especial para Deus. Portanto, quando nós podemos ver qual será o impacto dos nossos filhos verem um pai pedindo perdão para a esposa porque falhou, pediu desculpas porque falhou? Qual será o impacto disso, amados irmãos? Visitante, você que está aqui nesta noite, Deus quer trazer para mim e para você, no contexto da nossa família, um ambiente em que a nossa casa não seja um lugar nocivo, pernicioso, mas seja um lugar de cura e de transformação, amém? Seja um lugar saudável. Nós falamos tanto de saúde, falamos tanto de alimentação saudável, nós temos que olhar, na verdade, qual é a dieta que nós estamos oferecendo para a família, para os nossos filhos, no que diz respeito às emoções, no que diz respeito não somente aos alimentos da parte física, mas também no que diz respeito à questão espiritual. Portanto, nós estamos diante desse desafio, e esse desafio é um desafio permanente. E é esse contexto, com certeza, um ambiente saudável, ele tem um efeito didático. Ele vai ter um efeito didático na vida dos nossos filhos, influenciando a maneira deles pensar e agir. Amém? Os nossos filhos, vendo isso na vida dos pais, vendo isso nesse ambiente familiar estruturado, um ambiente familiar onde há perdão, onde há a busca por Deus, onde há a leitura da palavra, onde há a oração, um ambiente onde o testemunho, um bom testemunho é exemplificado dentro e fora de casa, vai ter uma influência, vai formar o caráter cristão na vida dos nossos filhos. A irmã muito bem falou, irmã, se não houver a presença de Cristo no seio da família, se Cristo não estiver encharcando o ambiente familiar, nós não poderemos ver famílias saudáveis e famílias transformadas. A pedagogia de Deus através da família é que os filhos veem nos pais, não o que os pais falam ou dizem, ainda que o que eles falam, o que eles afirmam é importante, mas muito mais aquilo que os pais fazem. Esta é a pedagogia de Deus através da família, e os filhos, eles vão carregar estas evidências para a sua vida toda. Hoje, fazendo um fragmento aqui pela manhã, quando nós tivemos um café da manhã extraordinário aqui, um tempo de comunhão, e eu fico pensando no legado, nas memórias positivas que nós carregamos e que foram construídas durante a nossa existência aqui. Um irmão que estava tomando café, eu não recordo o nome dele, juntamente com a sua esposa nesta manhã, e ao comer um determinado bolo ali no café da manhã, eu cheguei, parece que aquele irmão estava degustando aquele bolo, eu vi que ele estava saboreando, parece que aquilo ali tinha um valor muito maior do que apenas um simples pedaço de bolo com café. Mas sabe o que aquele irmão disse para mim? Você não sabe o que eu estou fazendo. Eu estou comendo um pedaço de bolo exatamente como o bolo que a mamãe fazia.
e a mamãe fazia aquele bolo e ela colocava em pedacinhos pequenos para que eu pudesse sair e vender aqueles bolos. Mas ele estava deliciando, e ele olha para mim e disse: isso foi há 40 anos atrás. Legado, construção, a convivência saudável da família, onde uma mãe faz as coisas para servir os filhos, ainda que seja para alimentá-los ou para ganhar o pão e o sustento dentro daquela casa. Um legado extraordinário, uma influência positiva. E ele olha, e eu comia uns pedaços de vez em quando, que delícia! Mas você pode imaginar, e essas memórias, irmãos, das coisas extraordinárias, das coisas boas que os filhos experimentam com os pais, vai construindo um legado que eles vão levar para toda a vida. E eu quero chamar isso aqui de pedagogia de Deus na família. Foi por isso que Deus criou o homem, para que ele pudesse relacionar com Deus, mas Deus não permitiu que o homem ficasse sozinho e criou uma mulher para que ele pudesse se relacionar com essa mulher, e que essa mulher pudesse lhe dar filhos como fruto desse relacionamento, e os filhos, frutos desse relacionamento, pudessem viver um ambiente saudável da família. Esse é o nosso Deus, um Deus de plano e de propósito na família. E é por esta razão que eu e você estamos aqui nessa noite, e nós não podemos duvidar, e nós não podemos desacreditar, e nós também não podemos jogar a toalha, e no que diz respeito, no que tange a educação dos nossos filhos, porque o principal interessado em que as famílias sejam saudáveis é o nosso Senhor, o nosso Deus, amém? E pensando nisso, quais as características, ou que coisas nós deveríamos exemplificar dentro de casa, para que pudéssemos construir então esse ambiente saudável? A primeira coisa que eu gostaria de trazer para os irmãos está no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 20. Antes de ler Provérbios, ou citar Provérbios, capítulo 4, verso 20, eu não sei se tem psicólogos aqui no nosso meio nesta noite, mas a psicologia freudiana diz o seguinte, que esse ambiente que eu acabei de citar para os amados irmãos, para os nossos visitantes nessa noite, esse ambiente é chamado do inconsciente coletivo na família, e ele pode ser positivo ou negativo, amém? Portanto, então, Deus está nisso, e nós precisamos construir, nós queremos construir então, é um lugar de delícias. Primeiro então, Provérbios capítulo 4, verso 10 diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão anos de vida. Primeira coisa, quando o autor de Deuteronômio, Moisés, está dizendo para guardar a palavra, então nós vamos dizer por que os nossos filhos precisam guardar a palavra, porque guardar a palavra é proteção. Se tem algo que os nossos filhos e as nossas famílias precisam experimentar nesses dias, é proteção. Nunca se ouviu tanto nesses dias que crianças, ou melhor, jovens e adolescentes estão sendo ceifados na sua infância e na sua juventude, adolescentes sendo ceifados, porque eles não tiveram um ambiente familiar saudável, e eles não tiveram pais que pudessem lhe dar proteção. E aqui, esta palavra de Provérbios é este conselho: filho meu, aceita as minhas palavras, porque se você aceitar as minhas palavras, que não são minhas, são as palavras que o próprio Deus tem dado para a família, se aumentarão e se multiplicarão os anos da sua vida. Guardar a vida, a integridade dos nossos filhos, dos perigos que ameaçam a família, que afrontam os seus pilares, das leis que têm distorcido os padrões bíblicos, é uma fundamental,
um fundamental alicerce que nós devemos lutar para implantar dentro das famílias. Dr. Guilherme Shelby, um procurador da República, muito ouvido nesses dias, um defensor das crianças e dos adolescentes, eu tenho ouvido ele falar por tantas vezes, quando o quesito é proteção das crianças e adolescentes e família, então ele diz: proteger as nossas crianças é cuidar do futuro da nossa nação. Amém? É por isso que essa igreja, ela preza pelo ensino das crianças. Se você é pai, tem filhos pequenos, não deixe de trazê-los, porque a semente da palavra de Deus, a semente que pode gerar transformação, está sendo semeada no coração dessas crianças agora, ali embaixo. Amém? E isto é maravilhoso. Portanto, proteção, quando nós podemos falar de proteção, nós podemos perguntar: proteção ou proteger de quê? São tantas coisas que nós precisamos proteger os nossos filhos, nesse contexto que nós estamos vivendo. Nós precisamos proteger os nossos filhos da tecnologia, que tem roubado o direito de convivência plena e da plena afetividade. Os irmãos concordam com isso? A tecnologia, ainda que algo extremamente importante e relevante, mas se nós não protegermos os nossos filhos do mau uso disso, nós podemos destruir os nossos filhos com os smartphones, com os tablets, com o computador e com a internet nas mãos dele. Portanto, proteger da tecnologia tem sido algo que nós precisamos tomar cuidado, porque ele rouba a convivência plena e a plena afetividade. Frieza, insensibilidade. A tecnologia traz isso. Primeiro porque eu relaciono com o outro e eu relaciono com o próximo de maneira virtual. Eu não relaciono com o outro olhando nos olhos. Eu não toco no outro, eu não sinto o outro. Portanto, esse é um perigo que tem afrontado as famílias nesses dias, e nós como igreja temos que levantar a voz e bradar. Não que nós sejamos retrógrados, não que nós sejamos inconsequentes, mas nós temos a consciência do terreno minoso e do terreno escorregadio e de lugar perigoso em que os nossos filhos podem estar. Amados irmãos, visitantes, nós não ousaríamos deixar um dos nossos filhos de 5 anos numa praça pública e deixar ele lá e dizer: fica aqui meu filho ou minha filha, eu vou dar uma volta e eu volto daqui 30 minutos. Nós não fazemos isso com os nossos filhos numa praça pública, mas no entanto, nós deixamos eles numa rede e num universo tão perigoso que é esse universo cibernético, por não apenas alguns minutos, mas horas e horas a fios. Você pode imaginar qual será o resultado disso a longo tempo? Amados irmãos, se quisermos famílias emocionalmente saudáveis, nós precisamos proteger os nossos filhos. Amém? Precisamos proteger não somente da tecnologia. Existe um grande agravo nesses dias, que é a pedofilia, que é a grave violência contra crianças e adolescentes. Eu não vou entrar no mérito disso, mas eu estou lidando com as consequências desse grande problema e desse grave problema na sociedade. Você não sabe, você não consegue imaginar o grito, a dor, a angústia, o lugar escuro que crianças e adolescentes estão entrando por causa da pedofilia. Nós, como igreja, precisamos proteger os nossos filhos. Proteger também da interferência da cultura. Amados irmãos, a cultura é maravilhosa. Eu fico pensando, nós estamos nesse contexto. Quando nós fomos para o Amazonas como missionário, nós moramos na Amazônia por quase 12 anos, e nós tínhamos apenas a nossa filha primogênita, Sara, quando fomos para lá, e depois nós tivemos mais 2 filhos, e voltávamos a Goiânia de ano em ano para ter as férias,
Eu lembro exatamente como se fosse hoje. Teve uma época em que nós voltamos, porque nós morávamos numa cidade que, quando nós fomos para lá, ela tinha 3.000 habitantes na cidade. Era uma cidade, imagina uma cidade de 3.000 habitantes cercada por florestas e por rios. Imagina uma cidade onde só tinha 3 veículos, uma era a ambulância e a outra era o carro da delegacia e o outro era o carro que coletava o lixo para jogar o lixo no meio da floresta. 3 veículos naquela cidade. Quando nós chegamos aqui na cidade grande, Goiânia, quando nós descemos no aeroporto e passando pelas ruas, um dos meus filhos olhavam pelos aqueles grandes prédios, olhavam para isso, aquilo, e ele estava mesmo impressionado com isso, porque a cultura, a civilização é algo que nos atrai. E é assim, mas nós temos que proteger os nossos filhos da influência da cultura. A cultura é muito marcante. A cultura liberalista, hedonista, que gera uma cultura da idolatria de si mesmo, que produz incredulidade da palavra de Deus, e este é o grande perigo da cultura, amados irmãos, gerar a semente da incredulidade da palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Nós precisamos levantar a voz, nós precisamos orar a Deus e dizer: Senhor, abra os olhos do nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver os perigos que estão rondando a minha casa e a sua casa. Amados irmãos, nós temos que tomar cuidado. Provérbios capítulo 1, verso 8 diz: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Amém? Portanto, proteção. Se queremos famílias saudáveis, filhos saudáveis, nós precisamos de proteção. Não somente de proteção, um outro ponto que eu gostaria, e aí agora eu já pulo para 2 Timóteo capítulo 3. Esse é um texto também muito conhecido. Esse é um texto que fala da corrupção e da condição dos últimos tempos. Sabe-se, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, sem amor, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Se quisermos trazer um ambiente onde a família vai estar num ambiente saudável, nós precisamos dizer para os nossos filhos que precisa ter limites. Amém? Limites. E isso fala de domínio próprio, porque os nossos filhos, nós precisamos ensinar aos nossos filhos a dominar os seus instintos. Estava na igreja de Curitiba, primeira igreja batista de Curitiba, pastor Pascoal Piragini, e ele fazendo uma ministração extraordinária. Em um determinado momento da sua ministração, inclusive, ele estava falando sobre famílias, e um dos pontos era a violência contra a mulher. E o pastor Pascoal, ele diz o seguinte: nós precisamos domar o animal que existe dentro de cada um de nós, o instinto, às vezes animal, do homem caído que perdeu a graça, a glória e a presença de Deus. Portanto, domínio próprio. Nós precisamos dominar, precisamos ensinar que os instintos precisam ser dominados. Isso vai possibilitar que os nossos filhos, se eles tiverem limites, domínio próprio, eles vão poder discernir o tempo e o modo de agir. E isso é bíblico. Eclesiastes capítulo 8, verso 5 diz que o sábio, ele conhece todas as coisas. Eclesiastes capítulo 8, verso 5. Deixa eu ler esse fragmento também, ele é muito importante. Essa porção das Escrituras. Nós vamos trabalhando, tecendo algum fundamento para que você e eu possamos construir a linha de pensamento e raciocínio que eu quero dizer e traduzir para a igreja nessa noite. Eclesiastes capítulo 8, verso 5 diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal,
O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Quando os nossos filhos guardar essa palavra, quando eles começarem a exercerem domínio próprio, eles vão aprender a discernir o tempo e a maneira de agir. Eles vão ter limites, e isso vai falar de equilíbrio em todas as áreas da vida deles, seja na internet, seja nos games, seja em celulares, seja no esporte, seja em qualquer coisa. Nós precisamos ter o equilíbrio do pêndulo. Nós não podemos nem ficar aquém e nem ir além. Amém, igreja? Quantos estão entendendo nesta noite? Amém. Então, limites, nós precisamos implementar limite na vida dos nossos filhos. Mas o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, ele também fala que nos últimos dias os homens seriam arrogantes, o que também traduz como amantes de si mesmo, sem amor. Em outra versão é traduzido sem amor pela família, desobediente aos pais. 2 Timóteo capítulo 3, verso 2, o amor pela família é uma afeição natural do ser humano, a plena afetividade. E é por isso que os últimos dias seriam tempos difíceis, amados irmãos, porque o amor se esfriaria quase por completo, e nós precisamos gerar um ambiente acolhedor. A minha casa e a sua casa tem que ser um ambiente acolhedor, e um ambiente acolhedor é um ambiente onde a expressão do amor é vivenciada em todas as etapas, em todos os momentos, nos momentos mais simples, nos momentos de dor, nos momentos de tristeza. Os nossos filhos precisam ver as nossas ações, as nossas palavras carregadas de amor. Amém? Amor pela família. E quando eles verem isso, ainda que o meu filho ou o seu filho vier e distanciar do ambiente familiar, ainda que como filho pródigo, se ele ainda distante, vai chegar um tempo em que ele vai cair em si, e ele vai dizer: na casa do meu pai é um lugar de amor, é um lugar de cuidado, é um lugar de proteção, eu vou voltar para lá. Amém? Esse ambiente de amor. Mas não somente isso, também, a palavra também, eu quero trazer nesta noite, um outro fundamento para que eu e você possamos viver um ambiente salutar dentro da casa, que é um ambiente modelo. Não existe, amados irmãos, famílias perfeitas, amém? Não existe famílias perfeitas, não existe uma receita de bolo para criar e conduzir a família. Portanto, existe uma dependência de Deus, mas nós precisamos trazer um modelo, que eu quero falar, não um modelo da família perfeita, mas um modelo exemplo. Nós precisamos de bons exemplos dentro da casa, dentro da família. Inclusive, nesta manhã, quando eu falava de exemplos, eu também eu preciso reforçar isso, que hoje, famílias onde não tem a figura do pai ou a figura da mãe no ambiente, juntos, unidos, estas pessoas que estão vivendo esse contexto familiar, eles precisam de casais que sejam referenciais, modelos para ser mentores dessas famílias, desses filhos que estão em um ambiente disfuncional daquele projetado por Deus. Amém? Portanto, o exemplo é algo que nós precisamos ter se nós quisermos famílias saudáveis. E como exemplo, nós não podemos deixar de usar o exemplo de Cristo Jesus, que é o nosso maior exemplo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 19, Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Evangelho de João, capítulo 5, verso 19. Eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Amém? Deixe eu ler isso mais uma vez. O filho não pode fazer nada por sua própria conta. O filho, ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Cabe uma pergunta para mim e para você nessa noite. O que os nossos filhos têm visto eu e você fazer?
É de tirar o fôlego isso aqui. É de embargar a voz. Os meus filhos estão aqui. Eu tenho lutado. Eu tenho orado. Eu tenho clamado ao Senhor para que eu possa ser um exemplo positivo para os meus filhos. Os meus filhos, eles podem reclamar de muitas coisas. Eu não sou um pai perfeito, mas se tem algo que eu tenho perseguido, se tem algo que eu tenho lutado nesses poucos anos da minha existência, é para ser um referencial, é para ser um modelo para os meus filhos. Portanto, Cristo foi um modelo, Ele foi referencial, e Ele está dizendo isso. E Jesus, se Ele é modelo e referencial, nós temos que voltar para Mateus. Não precisa abrir Mateus capítulo 11, verso 29, é por isso que Jesus diz: aprendei de mim. Pais, se você está tendo dificuldade com seus filhos, peça ao Senhor. Ele diz: aprendei de mim. Aprendei de mim, amados irmãos, visitantes. Nós precisamos aprender de Deus. A psicologia diz isso, pastor. A educação, a pedagogia diz isso. Amém, pelo que diz a psicologia, a pedagogia. Mas eu preciso de uma orientação divina para conduzir a minha casa, para que eu possa levar os meus filhos para dentro da arca, que é um lugar de segurança. Oh, amados irmãos, Jesus está dizendo: aprendei de mim. E lá no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 15, ele diz, com relação aos bons exemplos, ele diz: porque eu vos fiz, façai vós também. O que Ele fez, nós devemos fazer. O que eu e você fazemos de bom, de extraordinário, de virtude, os nossos filhos irão fazer. Hoje pela manhã eu falei que conta-se a história que duas crianças estavam brigando. E aí eles estavam brigando, e alguém chega e fala: por que vocês estão brigando? Eles dizem: nós estamos brincando de ser papai e de ser mamãe. Você pode imaginar que exemplo é esse? Péssimo exemplo. Pais que brigam, pais que falam alto, pais que desrespeitam o cônjuge. Amados irmãos, nós precisamos criar um ambiente acolhedor. Nossa casa tem que ser um lugar de delícia. Nossa casa tem que ser um lugar de delícia. Amém, irmãos? Essa igreja está focando nisso, para que nós possamos vivenciar, experimentar famílias saudáveis. Seja em todas as esferas, nós estamos buscando um ideal, que é guardar a nossa casa e os nossos filhos. E se nós fizermos isso, nós poderemos esperar ver esta bênção, que é a promessa de Deus, de ver os filhos e os filhos dos nossos filhos na presença do Senhor. Ó, igreja, eu quero concluir nesta hora. Não sei o meu tempo, Marcelo, meu tempo está na hora, meu tempo, não está? Meu tempo acabou, né? Já acabou o meu tempo. Meu tempo, esse tempo, eu vou conversar com o pastor Carlos. Pastor Carlos, só tem que dar umas aulas para mim, porque ele é um expert. Eu admiro o pastor Carlos, né? Inclusive quero dizer para você que ele está restaurando. Quem sabe semana que vem nós vamos ter ele aqui. E eu quero então encerrar, eu quero concluir. Talvez, se você não guardar de tudo que eu disse, que nós precisamos de estabelecer um ambiente de proteção em todas as esferas, de limites para os nossos filhos, de amor pela família. Vamos incentivar os nossos filhos a amar o ambiente familiar. Filhos que não querem voltar para casa, pais que não querem voltar para casa. Que ambiente saudável é esse? Se você não guardar o exemplo de Jesus, eu quero talvez deixar uma figura que vai abrir uma janela para que você talvez não esqueça daquilo que eu disse nesta noite. Hoje, muitos pais, a grande maioria, eles escolheram sentar no banco do passageiro, na educação, na proteção, nos limites, no amor e no exemplo. Pais
pai e mães, principalmente os pais, sentando no banco de trás desse automóvel, deste veículo que é uma família que está sendo conduzida pelo pai no banco do passageiro. Não podemos ficar nessa condição. Temos que ocupar o banco do motorista e passar a conduzir as nossas famílias. Amém? Filhos buscam por referenciais, esposas buscam referenciais, filhos estão buscando um porto seguro. Qual vai ser o porto seguro que você vai dar para os seus filhos, para a sua família? Nós podemos ser plateia de tudo isso que eu disse nesta noite, mas nós também podemos ser protagonistas de um tempo de transformação em nosso lar, em nossa família, e nós temos convicção, e nós temos absoluta certeza que essa transformação, ela passa diretamente pela presença de Cristo e pelo estabelecimento do governo e da influência divina sobre a nossa família. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus possa vivificar esta palavra primeiro no meu coração, na minha família e na sua família, na família dos nossos visitantes nessa noite. Não sei se vai ter alguma canção ainda. Não? Não sei se tem uma canção, dá para fazer uma oração ainda? Tá bom. O Guilherme, ele teve que sair, a filha dele apresentou uma febre alta e ele saiu. Eu estou aqui para a gente encerrar. Só que antes de orar e eu falar dos avisos da igreja, a mãe, eu queria orar também por esses enfermos que chegaram agora. A mãe da irmã de Mara, ela saiu da UTI, mas agora deu um diagnóstico de pneumonia, né? Os irmãos sabem que ela teve um acidente, estava na UTI, ela saiu e agora entrou nesse problema de pneumonia. Temos que orar pela filha do Guilherme. Pastor, nós vamos nesse momento orar por esses enfermos. Antes de encerrar, eu queria que os irmãos saíssem. Nós temos um pouquinho de aviso, rapidinho, tá? Só que antes da gente orar também, eu queria que os visitantes que estão aqui hoje pela primeira ou segunda vez, só levantasse a mão. Nós vamos deixar uma lembrança da nossa igreja com vocês, tá? E vamos orar também por vocês, tá? Nesse momento eu queria que os irmãos orassem por esses enfermos, pela Valentine, pela mãe da irmã de Mara, tá? E se você também tiver um parente, fique em pé e vamos orar por ele, tá? Nesse momento. Antes, Valentina aí. Vamos orar nesse instante pela Valentina, pela mãe da irmã Edmara. E se você também tem outra pessoa que também está enferma e precisa de oração, apresente ela nesse momento. Senhor, nós recebemos, Senhor, esses pedidos aqui na tua casa, Senhor. O Senhor é um Deus que está profundamente interessado na saúde física das pessoas, dos teus filhos. Nós lembramos nesta hora, Pai, Deus, por pequena ou por grande ou por grave que seja a dor ou a enfermidade, o Senhor curou a febre da sogra de Pedro. O Senhor curou tantas enfermidades. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós apresentamos esses pedidos e nós rogamos para que o Senhor possa intervir, que através do teu sangue poderoso, que Ele possa, ó Deus, visitar esta casa, visitar essas pessoas, que elas possam ser tocadas e que elas possam receber o bálsamo que cura no nome poderoso de Jesus. Se tiver outras pessoas enfermas, pessoas que estão esperando, à espera de um milagre, nós cremos no Deus de milagres. Nós cremos no Deus do impossível, nós cremos num Deus que está na medicina, mas além da medicina também está o Senhor.
Visita, Senhor, essas pessoas. Nós te agradecemos. Obrigado por tudo, pelos nossos visitantes, que eles possam, ó Deus, ao sair daqui, não somente os nossos amados e preciosos irmãos, mas os nossos visitantes, que eles possam levar uma porção da palavra do Senhor, que eles possam levar também um ambiente acolhedor, esse ambiente da família de Deus, da família cristã. Abençoa a vida dos nossos visitantes, que eles possam sentir amados e acolhidos, não somente por nós, mas sobretudo pelo Senhor, o nosso Deus e Pai amado. Obrigado por tudo que fizemos, pela palavra, pela comunhão, pela adoração. Nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Obrigado. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Wesley. Esse final de semana foi um final de semana muito abençoado. Nós tivemos a conferência da família, palavras edificantes, né? Nós temos alguns avisos, queridos. Essa semana, sexta e sábado, nós temos o congresso das mensageiras do rei na nossa igreja. Nós precisamos de pessoas para ajudar. Tem confirmado já 70 meninas inscritas. Nós vamos hospedá-las aqui, elas vão dormir aqui. A gente precisa de pessoas para acompanhar, pessoas para ajudar, né, na parte de alimentação, de cuidado. Então, se você estiver disposto a ajudar para a obra de Deus, converse com a Camila, Fabiana, tá? Dá seu nome, vem aí. A partir de sexta-feira já está. As meninas estão chegando aqui por volta das 17 horas. Tá? Pastor Carlos, domingo que vem ele já vai estar presente. Continuamos orando por ele, tá? Para que seja restabelecido por completo a sua saúde. Tá? Mas domingo que vem ele já está aí. A gente tem falado com ele, muitas vezes ele fala que não, eu falo que é hora, é agora, né? E Deus tem cuidado dele, né? Nós temos também domingo que vem nós vamos ter a ceia na parte da manhã e à noite, na celebração da noite, e nós vamos ter um almoço, não é, Fernando? Não? É que hoje domingo de manhã foi avisado que teria um almoço domingo que vem. Mas como a gente tem uma programação dia 29, que é o aniversário do pastor Carlos, nós vamos deixar esse almoço para o dia 29, tá? Então nós vamos avisar a todos pelo zap que não vai ter esse almoço domingo, mas um domingo à noite nós vamos ter um momento especial lá embaixo para a gente poder conversar com o Carlos e poder estar presente ali, certo? Né? Então eu sempre olho para o Fernando, porque ele fala sim ou não, né? Então, olha, e as atividades da igreja são esses aqui. Orações dos homens, terça-feira às 19h30, quarta-feira, o culto de oração. É um culto muito bom. Irmão, você não está vendo, você está perdendo. Muito bom, a gente sai daqui edificado pro resto da semana. Que muita gente começa na semana, já tem um turbilhão de problemas. Quarta-feira você vem, Deus fala assim, eu estou no controle, e você sai tranquilo aqui. Né? Que Deus possa nos abençoar nessa semana. Vão com Deus, não esqueça os motivos de oração. Vamos ficar em pé. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Seja, Senhor, com cada um nesta semana, Senhor, guardando, protegendo, livrando de todo mal. Que seus anjos venham se acampar ao redor, e tua mão poderosa, ó Deus, seja sobre cada um. Abençoe, Senhor. Abençoe grandemente a vida do pastor Wesley, seja com ele lá no Lar Batista, lá em Caldas Novas. Abençoe grandemente, seja com o pastor Carlos, estabeleça por completo a saúde dele, seja com a sua família, seja com cada irmão aqui, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar grandemente, pois é em nome de Jesus que nós choramos. Amém.